Vamos lá. Jefferson, boa noite, tudo bem? Aqui é Igor Juan, do portal Eleições Brasil Sertão, do programa Mapa do Poder. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, cara, pela tua conquista aí. Em segundo lugar, né, para professor efetivo de estatística na UFPE, parabéns aí pela sua formação. Você tem uma formação bastante robusta, né? Doutorado na UFPE, com passagem o termo é sanduíche, né? Isso que é um doutorado que se Isso. faz fora do país, né? Um doutorado sanduíche na PUC do Chile, 2024 para 2025, com essa bagagem acadêmica em estatística especial e detecção de outline. Isso influenciou o desenho metodológico da pesquisa Open Data, Jefferson? Olá, tudo bem? Prazer. Sim, a estatística espacial, né, essa detecção de outlier, é basicamente a gente tentar detectar observações influentes, né, em campos que são geolocalizados. Como isso a gente avançou na metodologia da Open Data? A metodologia da Open Data, ela se baseia em recrutamento digital, e a gente consegue capturar uma quantidade expressiva de respostas baseado em localização, em cotas, né, que são a questão do sexo, da faixa etária, da escolaridade, da renda, enfim, tem uma série de variáveis de ponderação, onde a gente consegue capturar respostas no recrutamento online e a gente consegue ter um benefício, né, de não ter problemas de coleta, enfim, a gente consegue estar diretamente com o respondente. Jefferson, você ganhou agora há pouco, né, o prêmio de melhor dissertação de mestrado do Brasil, né, em 2023, pela região Isso. brasileira de Sociedade Internacional de Biometria, RBRAS. Como um cientista premiado reage quando houve críticas políticas questionando a credibilidade da metodologia científica por apenas porque não gostou dos números, não agradaram aos partidos? Como é que você se sente com isso? Assim, né, quando a gente vê essa crítica do pessoal, eu considero que a crítica é mais enfim, das pessoas que estão incomodadas, sabe? As pessoas que estão realmente querendo a análise de dados, quem está interessado, por exemplo, os próprios políticos, os políticos de fato, tenho certeza absoluta que eles não estão querendo é, colocar problema nas respostas, enfim, ele não faz esse tipo de coisa, né? Isso daí é mais o pessoal ao redor que tenta descredibilizar. O pessoal conseguiu aí, enfim, fizeram diversos posts, conseguiram achar o CNPJ, mas não conseguiram achar quem é o dono da empresa. Enfim, não fizeram essa busca. Mas para o pessoal, eu tenho certeza que os políticos, quando eles pegam esse tipo de pesquisa, o que eles querem entender é o que essa pesquisa está captando, que as minhas pesquisas que eu fiz, ou que eles já sabem, né, não captou. Então, eles estão mais preocupados na estratégia, ou seja, o que é que está captando que a outra não captou. Ele não sabe, ele não perde o tempo dele dizendo, ó, está errada a pesquisa, nada do tipo. É literalmente isso. Ele quer saber a estratégia que foi feita, o porquê está dando aquele resultado e colar estratégias para ele para mudar, né, esse resultado. É mais a torcida, né? É mais a militância do que o próprio político em si, né? Que tem essa dificuldade. Mas sua tese de doutorado, ela foca também em gráficos para identificação de absorção, né? De influentes, né? Em dados Isso. especialmente correlacionados, traduzindo para um leigo, qual é a conexão entre essa pesquisa acadêmica profunda e a segurança de uma pesquisa online contra fraudes e contra também robôs? Então, eu vou tentar dar um exemplo bem simples, tá? A detecção de observações influentes, quando a gente trabalha com dados dependentes, que são dados geolocalizados, é o seguinte: na estatística comum, é muito comum a gente, para saber se uma observação é influente, a gente remove uma observação e recalcula a estatística e vê se ela vai mudar a estatística, né? Vai mudar a inferência. Quando a gente tem dados espaciais, aí as coisas mudam, porque imagina que essa observação seja um município, seja um estado, seja um país. Você não pode simplesmente excluir essa observação. Então, você tem que ter um cuidado a mais. Então, baseado nisso, né, a Open Data ela tem uma tecnologia
enfim, própria, que ela é única no Brasil, ela e a Atlas Intel, até onde eu conheço, são os dois institutos que têm a metodologia via RDR e que têm a tecnologia própria. Como é que isso funciona? A gente tem diversos mecanismos de segurança, tá certo? Então, não é algo que a gente só faz a coleta e, enfim. Por exemplo, questões simples, a gente não, o usuário só responde uma única vez. Se esse usuário responder em uma determinada localização, que já foi respondido um número mínimo de questionários, que a gente faz a estatística, a inferência, ele não consegue mais responder. Então, assim, não consegue responder mais. Também, quando ele encaminha para uma pessoa, ele encontra, né, esse anúncio e encaminha para uma outra pessoa, ele também, essa outra pessoa, às vezes até consegue responder, porque o servidor demora, porém, quando chega no servidor, há um processo de segurança e essa resposta não entra na base de dados. Há uma Então, armadilha ali montada dentro do sistema isso, para isso, né? Para filtrar isso. exato, exato. Há uma trava de segurança. Isso, são N travas de segurança, né? Aqui eu estou dizendo algumas bem simples, mas a gente tem todo esse processo de segurança para a gente tentar captar, para a gente, na verdade, captar essas respostas, como é que eu posso falar? Espaciais, espacialmente, né? Para ter a aleatoriedade dos dados, e a partir disso a gente, como é que se diz? A gente capturar uma quantidade robusta de observações em cada município. E a partir disso, a gente, como eu falei antes, não é só fazer a captura dos dados, não é só fazer a coleta. A gente existe também um processo de pós-estratificação, assim a gente pode dizer, que vai relacionar diversas variáveis, que são as variáveis controladoras. Que são variáveis, por exemplo, sexo, faixa etária, escolaridade, que são baseadas no TSE, que eles atualizam mensalmente. A gente tem baseado em renda, que a gente faz pelo PNAD, que é trimestral, pelo IBGE. A gente tem outras variáveis, como últimas eleições, enfim, a gente tem uma sequência de variáveis controladoras que é exatamente para a gente garantir essa aleatoriedade e garantir o resultado das pesquisas. Jefferson, a Open Data, ela usa um sistema RDR, né? Isso é o mesmo utilizado pela Atlas, que fez as pesquisas nos Estados Unidos e na Argentina. O que é RDR? Consegue captar que a pesquisa de rua tradicional não consegue, mas a RDR consegue detectar em 2025? Sim, né? A gente tem, como a gente está num estado muito polarizado, às vezes. Deixa eu explicar logo o método RDR, né? O método RDR é o recrutamento digital. Então, você está simplesmente, o entrevistado, né, ele é convidado a participar da pesquisa através de publicidades e ele vai participar de forma anônima, enfim, a gente consegue localizar ele através de smartphone, tablet, enfim. Quando ele estiver mexendo na rede social, na internet, ele vai conseguir, vai aparecer essas publicidades e ele vai conseguir responder. O que é que difere tanto esse método, por exemplo, dos métodos tradicionais, que é, por exemplo, Método o de método rua. isso, o presencial. No método presencial, a gente, às vezes, a gente não consegue adentrar locais, o pessoal não consegue entrar, né, em locais que existe como é que eu posso falar? Um certo conglomerado de pessoas, que é importante para a amostra. A ideia sempre é a amostragem aleatória, a gente tem que pegar o máximo de pessoas aleatoriamente. Então, vamos pensar o seguinte, que a gente tem um candidato que ele é muito forte para as pessoas de alta renda. Essas pessoas de alta renda provavelmente vão morar em prédios, vão morar em condomínios de luxo, onde o pesquisador não consegue entrar nesses locais. Por exemplo, se a gente, vamos pensar ali em Boa Viagem, o pessoal não consegue subir no prédio e fazer a pesquisa lá, entendeu? Então, você acaba perdendo uma informação muito importante que a pesquisa RDR, né, da Open Data, ela consegue capturar. Ela não precisa adentrar. A publicidade já chega para a pessoa e a pessoa responde. Então, a gente tem essa facilidade. Em comparação com a pesquisa por telefone, por exemplo, na pesquisa por telefone, a gente tem alguns problemas, porque as pesquisas por telefone elas são robotizadas. Então, nem é todo mundo que atende. A gente agora, a maioria dos celulares atuais, nas novas versões,
eles estão bloqueando esse tipo de ligação. Quando a pessoa já liga, ele já pergunta o que é que você quer, você é um robô ou não. É E a verdade. RDR, ela consegue, participa quem quer, tá? Isso deixando bem claro. A RDR, ela tem o antifraude, antirrobô, então não tem como um robô chegar lá e responder, porque é um link externo, né? Você clica no link e vai para a OpenForm. A OpenForm, né, só deixando claro, que o pessoal estava até confundindo, a OpenForm não é um instituto de pesquisa, tá? Apenas a Open Data é um instituto de pesquisa e análise de dados. A OpenForm é simplesmente é o nosso, como é que eu posso falar? Seria como se fosse nosso escritório do software. É onde a gente desenvolve o software da OpenForm, da Open Data, e também para outros institutos de pesquisa. Outros institutos de pesquisa utilizam essa tecnologia da gente para fazer a coleta offline, Uhum. por ligação, por e-mail, enfim, a gente fornece isso para diversos institutos aqui em Pernambuco. Essa é a principal crítica sobre esse sistema RDR, é que a pesquisa ela não reflete o sentimento da rua. Mas há um eleitorado que não atende a pesquisador de prancheta na porta de casa. Né? Quem mora em condomínio, como você falou, em condomínio fechado, quem mora em apartamento, quem tem receio de falar em público, ou quem não Isso. quer se expor sua intenção de voto. Né? Agora, o RDR ele consegue captar esse voto silencioso, não é isso? Isso, exato, exatamente. A pessoa não tem esse receio, né? Principalmente a gente assim, digamos que o impacto psicológico que a interação humana, né, de um pesquisador para um entrevistador pode ocasionar. A gente pode pensar isso muito em cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo. Uhum. Então, eu sou aqui de cidade pequena, foi uma coisa que o pessoal falou, reclamou bastante, ó, a Open Data é de uma cidade pequena, chamada Macaparana. O local da É. empresa é instalada, isso não tem literalmente nada a ver, porque assim, as empresas de fora teriam que sempre ser na capital, isso não acontece. Acho que o pessoal queria que a gente fosse de Brasília. É, Então, o que é que acontece? No interior, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, literalmente. Pega uma cidade de 5 mil habitantes, onde tem literalmente uma rua. Verdade. Então, o que é que acontece? Imagina aí, você vai lá ser entrevistado, você já vai ficar um pouco desconfiado. Pô, será que é uma entrevista mesmo? Será que não é, não sei, alguma coisa política aqui da cidade querendo me prejudicar? Então, a pessoa já fica com aquele receio e acaba não respondendo espontaneamente. E uma coisa muito interessante, essa parte da espontânea, é que no método RDR, se você prestar atenção, as respostas espontâneas elas são bem diferentes da que a gente coleta presencialmente. Por telefone, na verdade, nem tem, né? Pesquisa espontânea, que a pessoa não consegue falar. Mas por quê? Porque o pessoal, quando a gente pergunta, pô, você já tem um candidato, isso na rua, o pessoal já fica assim, não, tenho não, não tem. Aí quando você fala os nomes para as pessoas, aí sim elas vão e respondem, que é estimulada. Por isso que nas pesquisas presenciais, a espontânea sempre dá bem baixo, assim, porque o número de respostas não sabe, não respondeu é muito alto. Na pesquisa RDR, ela consegue normalmente igualar a quantidade de pessoas que respondeu na espontânea é as mesmas que responderam na estimulada. Então, você tem uma característica melhor e você consegue ver, de fato, a opinião espontânea da pessoa. Vocês entrevistaram 10 mil pessoas. Como é que funciona essa pós-estratificação? Vocês usam dados de censo como IBGE para garantir a amostra, né, que reflita exatamente a proporção de homens, mulheres, pobres, ricos, jovens, idosos de Pernambuco. Como é que funciona isso? Isso. Então, a gente quando pega, né, a quantidade de dados, 10 mil dados, por trás, na verdade, tem muito mais dados. Só que esses dados é aquelas quesitos de segurança, né? A gente só consegue ver quantas pessoas tentaram responder. Por exemplo, nessa de Pernambuco, de 10 mil, chegaram mais ou menos 120 mil respostas, que a gente deixou de lado, nem chegou a entrar no sistema, mas a gente sabe pela, pelos logs do sistema que o pessoal tentava responder, tentava compartilhar, enfim. Então, ó, dessa quantitativa, apenas 10 mil são válidas essas respostas. Ficaram E o que é filtrados 10 mil, então. isso. E aí o que é que acontece? A gente pega esses 10 mil respostas, a gente não faz simplesmente quem está ganhando, quem está perdendo. Existe o processo de pós-estratificação,
que inclusive muitos institutos de pesquisa, isso deve ser feito em qualquer tipo de pesquisa, presencial, por telefone, muitos institutos pegam esses dados brutos, faz lá quanto quem está ganhando, quem não está, e já joga. Isso é totalmente errado. Você tem que fazer as ponderações. Por quê? Porque você pode pegar, por exemplo, digamos, sexo masculino e feminino. A minha ideia é pegar 50% e 50%. E aí, por algum motivo, eu peguei mais homens do que mulheres. Então, na ponderação, ele vai exatamente corrigir isso. O peso do voto, em vez de ser 1, por exemplo, para os homens vai ficar 0,95 e os das mulheres 1,05. Por quê? Exatamente para dar um peso maior para igualar esses 50%. E aí a gente consegue fazer toda essa ponderação final, após ponderação, utilizando os dados, como eu falei, sexo, faixa etária, escolaridade, através do TSE. O TSE fornece esses dados mensalmente. A Uhum. questão da renda, a gente pega pelo IBGE, o IBGE consegue divulgar isso trimestralmente pelo PNAD, PNAD contínuo. A gente pega dados, por exemplo, de município, a gente faz essa ponderação por município também, através do eleitorado, que quem dá é o TSE. A gente faz ponderação de ano eleitoral, quem faz essas ponderações, quem dá essas informações do TSE. Então, veja, é um modelo muito grande para a gente conseguir fazer essa pesquisa, né? Não é uma coisa. Por isso que Uhum. o pessoal até reclama, pô, então se o candidato for muito melhor na rede social, ele vai aparecer na frente. Isso não acontece. Por exemplo, a Atlas Intel. Nas pesquisas de presidente, o presidente que perdeu, ele tinha muito mais seguidores do presidente que ganhou. E Verdade. a Atlas Intel conseguiu, de fato, chegar na resposta correta. E quem ganhou, e com uma margem bem grande de precisão. Então, veja, não é simplesmente, é porque o pessoal, pelo fato, né, assim, eles falam assim, de ser internet, eles associam muito à enquete. Então, Uhum. uma enquete é diferente de uma pesquisa, tá? A gente tem vários mecanismos de segurança e de aleatoriedade para garantir uma amostra representativa. Uhum. Agora, falando sobre quantitativo, esse valor, qual é a margem de erro da pesquisa com 10 mil respondentes? E como vocês testam a confiabilidade dos dados antes de divulgar os resultados? Como é que vocês fazem isso? Pronto. A questão de 10 mil entrevistas, né? A margem de erro é 1%. Né? A partir, fazendo aqui uma conta rápida de cabeça, eu acho que é a partir de 8.500 para Pernambuco, você chega nessa margem de erro de 1%. Aí, a partir disso, vai cair em 0,9. A pesquisa da gente, na verdade, não é nem 1%, é 0,98, mas arredondando é 1%. Então, a gente tem essa confiabilidade, né? Isso se chama a questão do erro amostral. O pessoal confunde muito também com o nível de confiança. O nível de confiança é de 95%, ou seja, é como se a gente realizasse essa pesquisa 95 vezes, a gente teria, desculpa, se a gente realizasse essa pesquisa 100 vezes, a gente teria, em pelo menos 95 delas, o mesmo resultado, ou pelo menos resultados semelhantes dentro da margem de erro, Entendi. certo? Como a gente garante, né? A gente tem todo o processo da Open Data RDR, como eu falei, é um processo de pós-estratificação, de ponderação, de verificação de resposta, enfim, isso para garantir totalmente a confiabilidade dos dados. Muita gente perguntou quem é a Open Data, né? Vocês surgiram agora numa parceria com a Conecta, né? Qual é a história da Open Data aí? Quando foi fundada? Qual é a composição técnica e acadêmica do time? Boa. A Open Data, ela, assim, né? A Open Data ela foi fundada esse ano, mas a Open Data ela já é há bastante tempo. A Open Data, ela surgiu no final de 2019, tá certo? Eu e mais alguns amigos da graduação, quando a gente terminou a graduação, a gente formou o primeiro instituto de pesquisa da gente chamado IMEP. Não era nem Open Data, era IMEP. E aí a gente, enfim, a gente foi para o mestrado, enfim, aí acabou saindo mais do mercado de trabalho e focando mais na área acadêmica. Então a gente pegou e trancou essa empresa. E aí em 2022, a gente surgiu, né, essa ideia. Eu sempre trabalhei com pesquisas eleitorais, como eu falei. Já trabalhei para Senado Federal, já trabalhei para diversos institutos de pesquisa, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, enfim. E aí surgiu a ideia inicial foi construir um aplicativo, um software de pesquisa
para que os institutos de pesquisa, né, tenham essa facilidade de fazer a coleta em campo. Então, surgiu isso. Eu tinha saído totalmente de tentar construir um instituto de pesquisa e a gente focou na empresa de software, que foi a UpData, a Upform. E aí a gente precisava, enfim, testar o aplicativo, entre as coisas. Eu disse, pô, vou montar a UpData. E a gente criou a Upform e a UpData, elas tinham esse nome parecido, porque é do mesmo grupo, tá certo? Esse grupo é formado por mim e por um amigo meu, tá certo? Ele é engenheiro de software, sabe bem o que faz, enfim, trabalha numa grande empresa. E aí a gente construiu a OpenData, né? E a OpenData, ela surgiu bem assim, a gente fez o teste, eu disse, pô, eu vou fazer essa divulgação. E a gente fez a primeira divulgação, tá? Essa primeira divulgação foi bem, assim, bem tranquila e tal, mas eu sempre fazia a pesquisa, né, os testes, quando estava rolando uma pesquisa presencial, por exemplo, porque aí eu conseguia fazer esse comparativo, né, do método RDE e presencial. E aí a gente fez a primeira divulgação, a gente gostou, teve bastante, e eu disse, pô, o pessoal falava muito no direct o seguinte, eita, chegou mais um instituto de pesquisa que começou a fazer uma pesquisa e não vai mais divulgar já já. E eu entendi essa crítica do pessoal, porque tem muitos institutos de pesquisa que começam a fazer pesquisa e depois para. Assim, né? Não quer divulgar, enfim, por relacionamento. Eu não queria isso, eu queria algo totalmente fora da curva. Eu não tenho nenhuma ligação e minha ideia era simplesmente essa, realizar a pesquisa e divulgar. Então, tal que na bio do Instagram eu coloquei, será realizada uma pesquisa todos os meses. E aí eu comecei a fazer teste, fiz teste em Pernambuco, fiz teste no Rio Grande do Norte, fiz teste em Alagoas. E todas as pesquisas, elas batiam certo assim com as que realizavam em presencial. Que a gente fazia a coleta presencial e automaticamente eu já colocava a por RDR para chocar os resultados e sempre foi dando correto. Só que quando você faz esse tipo de pesquisa via RDR, ela tem um benefício, digamos assim. Qual é o benefício? Muita gente vê a pesquisa rodando. E teve muita gente que disse, pô, a primeira vez na minha vida que eu consegui participar de uma pesquisa. Deveriam ser todas as pesquisas assim. Teve muito E aí a gente, comentário assim nessa linha. e assim, a gente foi ganhando seguidores, enfim, e assim, foi aprimorando e eu disse, pô, eu vou fazer esse instituto. A minha ideia é fazer a divulgação, é só acertar. Só isso. Inclusive, é uma coisa muito boa desse fato por exemplo, quando está saindo essas notícias agora, né? Se você olhar os comentários, todo mundo defendendo, tipo, a pesquisa é verdadeira. Eu respondi a pesquisa. Poxa, eu participei, caiu na minha cidade. Então, assim, querendo ou não, a gente ganha, utilizando esse método, a confiabilidade do pessoal, porque é o pessoal mesmo que responde. E Uhum. aí, quando eles veem uma notícia dessa, eles vão dizer, não, pô, não é isso, porque eu já respondi. Eu participei dessa pesquisa. Então, é uma coisa boa, no fim das contas. Ô Jefferson, a Open Data ela se posiciona hoje como a Atlas do Nordeste, né? E qual é a missão da empresa para esse ciclo de 2026? Para o ciclo de 2026, assim, a Open Data, junto com a Atlas, né, como você falou, ela é assim para a região Nordeste. Foi bem interessante essa sua fala. A ideia da Open Data, o que eu gosto, tá, particularmente, como um cientista, enfim, como pesquisador, eu gosto de analisar dados. Essa é a intenção da Open Data, é analisar dados. A gente faz essas pesquisas presenciais com intuitos de analisar dados, não é só o resultado final. O resultado final, isso talvez seja a parte menos importante, sabe? Mas a ideia por trás da pesquisa, por exemplo, nessa pesquisa de Pernambuco, o resultado que vocês veem é o mínimo. O que a pessoa quer, como eu falei antes, né, os candidatos eles estão interessados por, aí tem esse resultado, tá? Mas por que está dando esse resultado? Quais são os municípios que eu estou ganhando? Quais os municípios que eu estou Uhum. perdendo? Qual a diferença? Qual é o meu perfil do eleitorado? Será que eu tenho mais mulheres, mais homens? Enfim, ele consegue isso. Essa é a ideia da análise de dados. E antes dessa pesquisa, né, a gente tinha feito uma pesquisa por cotas, que foi onde surgiu a parceria com a Conecta. Eu Uhum. conheço Juliana já há muitos anos, e eu disse, Juliana, eu tenho uma proposta para fazer. Eu queria fazer uma pesquisa super grande, enfim, a gente construiu todo o plano amostral,
E a minha ideia, Juliana, é fazer uma pesquisa por cota. Como assim? Eu estratifico tudo do candidato a deputado, por exemplo. Tem um deputado, candidato X. Eu vou lá e estratifico tudo dele. Então, o que é que ele vê? Ele vê quais municípios ele pontuou, qual a colocação dele, quem são os principais concorrentes dele em cada município que ele foi citado, e assim, como o eleitorado dele vota para governo federal, governo estadual, senador, primeira opção, segunda opção, se a pessoa é de direita, se é de esquerda, sabe? Veja, não é o resultado que eu estou querendo dar, é mais a análise de dados por trás. E assim, Uhum. essa pesquisa por cota foi um sucesso. A gente vendeu bastante cotas, muitos gostaram, muitos entenderam o significado da pesquisa. A gente só vendeu para candidatos, tá? Para, enfim, não divulgar para ninguém, porque, como eu disse, é uma questão de estratégia. Teve um candidato que o que ele falou para mim foi muito importante. Ele falou o seguinte: que massa, eu recebi tua pesquisa, na minha cidade natal, né, que ele deveria ser mais forte, eu estou baixo. E numa cidade que eu estou, enfim, começando agora, eu estou alto. Eu estou dando mais atenção a essa outra cidade do que a minha, então eu já vou mudar a minha estratégia. Veja, o relatório serviu para ele utilizar isso como base. Então, a ideia da Open Data é realizar pesquisas de maneira geral, mas é mais isso, é a análise de dados por trás. É isso que eu gosto pessoalmente de fazer e é o que eu quero deixar na cara da Open Data. Essa análise de dados para a pessoa extrair o máximo de informação Nós possível só a temos partir 10 de dados. minutos agora, Jefferson, para a gente encerrar mais duas perguntinhas aqui rapidinho. Essa pesquisa agora, vou entrar na pesquisa de fato. Ela mostrou que João Boa. Campos com 45%, Raquel Lira com 38%, no primeiro Isso. cenário. E mostrou 46 a 43 no segundo cenário. Isso é muito apertado do que a percepção geral e de amostra de outras pesquisas, né? Como vocês explicam essa divergência? E como esse movimento real de transferência de voto, ou é uma limitação metodológica mesmo do modo antigo de se fazer pesquisa? Então, eu considero isso a questão, aquilo, né? Será que o eleitorado que a pesquisa presencial não consegue captar, essa pesquisa não captou? A gente, quando olha essa pesquisa, a gente vê apenas a diferença entre os candidatos. Eu gosto mais de olhar a linha do tempo. Quem acompanha na Open Data deve ter visto as outras pesquisas que a gente fez em Pernambuco. Essa diferença, ela não se dá, por exemplo, por um crescimento de Raquel. Ela se dá por a João Campos que caiu. E aí a gente teve outros candidatos que subiram. Eduardo Moura subiu bastante na pesquisa. Então, isso aí acaba influenciando, tá certo? Então, veja, essa pesquisa, ela capturou alguma coisa que as outras não capturou. Mas, se a gente pegar a linha de raciocínio, por exemplo, podemos pegar a Raquel Lira como exemplo, a linha dela está igual, na verdade ela até cai um pouco, mas ela está permanecendo, é como se ela chegasse no teto. João só faz cair. Então, assim, não é que a gente apertou a diferença, esse método está apertando. Não é. Você tem que olhar, de fato, a análise de dados. A análise de dados mostra que João está caindo e tem o terceiro lugar, que eu acho que é Eduardo Moura, ele está crescendo. Então, assim, o que é que está acontecendo? Você tem que analisar a pesquisa como um todo, se eles tiverem um relatório, eles vão analisar isso, o que é que está acontecendo em cada local, e basicamente isso que ocorre de fato, né? Não Como a é Open Data agora, como é que a Open Data agora planeja usar essa pesquisa da RDR para fortalecer a sua marca no mercado eleitoral, no Nordeste? Quais são os planos para 2026? os planos para 2026 é a gente continuar, né, fazendo análise de dados de maneira geral e pesquisas eleitorais. O pessoal, como eu falei, eles sabem da importância da Open Data porque a Open Data surgiu agora, mas o dono que está por trás da empresa tem bastante carga aí, sabe? Então, questão de confiabilidade, o pessoal conhece outros institutos no qual eu trabalho e sabe da minha competência. Então, a Open Data ela está aí para ajudar os candidatos e mostrar à população a verdadeira influência, momento daquela pesquisa, sabe? E o que faz um instituto é simplesmente o resultado. Não adianta eu, por exemplo, aqui
muita gente está dizendo que é falsa, né? A pesquisa não adianta estar fazendo pesquisa falsa e no dia da eleição dá outra coisa. A ideia é simplesmente no dia da eleição bater o resultado, como eu sempre fiz a vida inteira. E a Open Data vai fazer isso. Jefferson, eu te agradeço por esse bate-papo, foi muito bom, muito proveitoso, e espero encontrar você mais vezes aqui no Mapa do Poder, no portal do Eleições Brasil Sertão. Eu que agradeço, Juan, muito obrigado. E é isso, obrigado, tá certo? Valeu, meu amigo, Até tamo mais. junto, viu? Até mais. Até mais, tchau, tchau.